sejam todos bem-vindos a mais um Chimarrão Informação com Piva. Eu sou Gustavo Simão, responsável pelos serviços veterinários da Grosseries Peak, e hoje temos a honra de receber aqui mais uma vez o Piva, diretor de serviços técnicos da Peak. Muito obrigado, Piva. Prazer estar aqui com vocês, Gustavo. Obrigado. E hoje para falarmos de assuntos de relevância na suinocultura nacional e internacional, e o tema de hoje será sobre o vírus da PIRS. Piva, você certamente passou por uma experiência nos Estados Unidos, né, de uma contaminação do país, e na sua visão naquela época, o que você enxergou que os produtores tiveram que fazer mudanças, né? Quais as mudanças principais no modelo de produção para conviver com esse agente e ainda se manterem competitivos, né? E pensando também no âmbito da granja, qual é o impacto que uma granja teria quando ela é contaminada pelo vírus, né? Gustavo, ou seja, a PIRS, o vírus da PIRS, inicialmente ele foi tratado como doença misteriosa, tá? Por não conhecerem, por não ter um diagnóstico do que era o agente que estava causando essa doença, tá? Foi aí na década de 90 que as universidades e os laboratórios começaram a intensificar os trabalhos, tá? E foi quando que se chegou a um diagnóstico aí nos finais de 90. Tá? O vírus da PIRS, ele é ou seja, hoje é a doença que mais dá trabalho para veterinários dos Estados Unidos. Tá? O vírus da PIRS é a doença que mais causa prejuízo aos produtores ou à indústria. Tá? Na média, se fala que o país, já há muitos anos, tem um custo de mais ou menos aí 600 a 700 milhões por ano com o vírus da PIRS, que isso representa aí entre 6 e 7 dólares por suíno produzido. Tá? Então, tem um impacto grande, e tanto econômico como para a indústria como um todo, né? Tá? No começo, como eu falei, foi conhecida como uma doença misteriosa, mas daí depois, quando você chegou já a um diagnóstico, e aí foi quando começaram a mudar os conceitos de como tratar, de como lidar com essa situação, com esse vírus. Perfeito. E Piva, pensando no âmbito do ânimo das pessoas, dos colaboradores, né, de como eles ficavam, né, nesse sentido de uma granja que não tinha o vírus e aí logo depois tinha um cenário completamente diferente, né, no ponto de vista principalmente reprodutivo. O que os produtores sentiam nesse ponto? Ou seja, a rotatividade das granjas aumentaram? Enfim, no caso dos colaboradores, teve algum ponto interessante assim? A doença de PIRS, certamente que ela tem um grande impacto na cadeia como um todo, tá? Claro. Desde o dono, desde o proprietário, desde a empresa dona dos animais até a própria indústria e principalmente também para os funcionários, para as pessoas que trabalham, tá? Como você sabe que a suinocultura dos Estados Unidos, a grande maioria das granjas, o pessoal tem um bônus, tá? E todo mundo trabalha com salário, mas também tem esse bônus. Quando tem PIRS, é muito difícil que quem está trabalhando receba o bônus. Sim. A parte disso é muito frustrante quando que alguém que trabalha a semana toda ou trabalha o ano todo e chega no final, lá na última semana da gestação e começa a abortar 30%, 40%, 50% das fêmeas. Tá? Ou então que tem que tirar dentro da granja 30, 40 porcas mortas por dia, tá? Ou não sei quantos abortos, tá? Ou uma grande mortalidade, muitos casos de diarreia, porque a PIRS ela causa os mais variados sinais clínicos. De todas as fases. De todas as fases, tá? Não é uma fase mais ou menos, lógico que um animal mais adulto ele tem uma certa resistência, ele não sofre tanto, mas mesmo assim, se uma fêmea gestante, mais no terço final de gestação, ela tem grande chance de abortar, tá? E muitas vezes de morrer também, né? E assim, Piva, do ponto de vista das granjas brasileiras, o sistema de produção hoje você conhece muito bem aqui no Brasil, né? Se a gente imaginar hoje um cenário de Brasil positivo amanhã, vamos pensar, e positivo é endêmico, ou seja, nós vamos ter que conviver com esse vírus. O que
quais são os pontos de maior vulnerabilidade que você enxerga hoje na produção brasileira que o vírus iria ter, assim, vamos dizer, uma facilidade grande para se disseminar e para causar os prejuízos? Bom, primeiro eu acho que o transporte, né? Tá. A forma como os caminhões são lavados, a forma como a situação leva a isso, ou seja, como não tem esse problema, lógico que se um dia tiver, as coisas vão ter que mudar, tá? Sim. Mas o transporte é o fator número um. Número 2 é a introdução de animais dentro da granja, tá? Número 3 é o diagnóstico. Aonde um país que tem PIRS, você tem muito mais necessidade de diagnóstico. Sim, também, tá? Claro, necessidade. Então você tem que enviar muito mais. Você não vai colocar animais dentro de uma granja sem fazer o diagnóstico. Você não vai, você vai querer monitorar para ver como é que está o nível de PIRS. Você está passando para a fase seguinte, você não está. Então a parte de diagnóstico também vai uma coisa que vai mudar muito. E uma outra coisa, sem dúvida, que vai mudar bastante, são os dados de produção. A gente querer dizer que vai trabalhar numa granja positiva a PIRS, que você tem 93%, 94% de taxa de fertilidade, é meio, ao longo de um ano, você pode até trabalhar alguns meses, mas ao longo do ano é complicado. Tá? Então os dados de produção vão ser afetados sem a menor dúvida. Tá? E a outra coisa também é a moral das pessoas que trabalham na granja. Né? Talvez nem todos, mas eu te diria que a grande maioria dos funcionários, eles perdem o ânimo quando que vê que uma fêmea está pronta para parir e ela aborta, ou ela morre, ou ela para e não tem leite, seca o leite e assim por diante. Né? Perfeito. Você tocou num ponto muito importante aí do transporte, né? Foi o primeiro que você colocou. E assim, pensando no processo de lavação dos caminhões, no processo de auditorias, no processo de secagem, que também se tornou muito importante, a secagem dos caminhões, depois principalmente de PIRS e PED também em 2014, né? Conseguiram conter a disseminação muito por esse método de secagem dos caminhões, para reduzir a umidade e assim você ter uma menor viabilidade do vírus. Pensando no nosso modelo aqui no Brasil, você acha que esse tipo de procedimento, por exemplo, de secagem de caminhões, os produtores, as grandes agroindústrias já poderiam pensar em incorporar esse procedimento no custo ou ter isso preparado para na hora que entrar ter uma disseminação menor do vírus da PIRS, no caso? É lógico, Gustavo, que o controle do vírus da PIRS não é feito somente fazendo uma coisa, né? Sim, claro. É a combinação de muitas coisas. Tá? Por exemplo, hoje em dia, grande parte das empresas que no México TED, ou seja, essa parte de lavar e secar os caminhões era uma realidade somente para os Estados Unidos. Hoje as grandes empresas no México já estão investindo no sistema TED, tá? De lavagem dos caminhões e passar ele aquilo que eles falam, cozinhar o caminhão, que é um termo mais vulgar, digamos, mas que define bem, sabe? Que o caminhão vai a uma certa temperatura, o trailer, né, no caso, a carroceria, e com isso tira tudo que é desde Delta até PED, até PIRS, Salmonella, todos os diferentes que possa existir no animal que foi transportado, com a lavagem e a secagem e pelo processo TED, eles seriam eliminados. Né? Você comentou um ponto muito importante aí, que eu gostei muito, foi a parte das auditorias. Tá? Uma coisa que mudou muito nos Estados Unidos são as auditorias de biossegurança ou auditorias sanitárias. Tá? Assegurar que o caminhão está bem lavado, assegurar de que quando que vai receber os leitões na creche ou na terminação, que a granja está completamente vazia, lavada e desinfetada. Tudo isso aí são coisas assim que passaram a fazer parte do métier, do dia a dia das granjas, com a chegada da PIRS, da PED e do Delta coronavírus, né? Perfeito. E Piva, a gente ouve aí, né, um programa novo, né, do suíno resistente a PIRS, né, um programa da PIC, que no futuro breve aí a gente vai ter esse animal a nível de mercado, né? E o que você acha que vai mudar no mercado mundial com um produto desse, com um animal resistente a PIRS? Quais são as implicações e ganhos que a suinocultura global teria? Gustavo, ou seja, o trabalho foi desenvolvido pela Universidade de Missouri, tá?
E a PIC entrou junto nesse não é um discovery, uma descoberta da PIC, ou seja, esse trabalho foi iniciado e feito pela Universidade de Missouri. Tá? A PIC foi a empresa que decidiu trabalhar com eles, tá? E começar, ou abraçou esse projeto. Tá? E hoje a PIC já tem 2 granjas povoadas com animais resistentes a PIRS, só que eles não podem ainda ser comercializados para o mercado, nem a carne ser consumida. Tá? Então, essas 2 granjas, toda a produção dessas 2 granjas, elas não vão nem para a linha de pet food, ou seja, os animais são 100% incinerados, tá? Eliminados. Tá? O que vai mudar? Eu acredito que bastante, tá? Porque hoje em dia, por exemplo, esse ano, os Estados Unidos vai vender muito menos, vai ter uma queda da produção pela intensidade de granjas que se contaminaram com PIRS. Tá? Então, esse ano foi um dos piores anos desde 2010 em termos de PIRS. Tá? Muitas granjas e uma variante nova, tá? Que é o 144. Tá? Em torno de 30% por ano de granjas nos Estados Unidos se contaminam, né? Em média. Né? Em média, até um pouco menos. Eu diria que menos de 20% das granjas se contaminam. Tá. E ao mesmo tempo que elas se contaminam, o próprio produtor, a própria empresa, o próprio veterinário, eles fazem um sistema de eliminar com a doença, de erradicar a doença, sem despovoar, sem nada. Perfeito. Simplesmente mudando o fluxo e trabalhos feitos dentro da própria da granja e principalmente em termos da entrada de reposição. Tá? Só que hoje em dia, ou seja, mesmo fazendo isso, tem um custo elevado. Tá? Então, como tem um custo aí de $6, $7 por cabeça produzida, teve esse incentivo de buscar um animal geneticamente, via gene editing, tá? Via edição de genes, isso. Tá? Que faz com que produza um animal resistente. O que, lógico, isso não está na mão da PIC, quando começar a vender, para quem vender, e assim, porque países que vão abraçar essa tecnologia. Tá? Tem países que estão mais abertos que outros. Tá? O mercado, quem vai ditar bastante é o USDA e os órgãos do governo, tá? Que vão definir, basicamente, vão permitir o uso dessa tecnologia, sim ou não, para produzir esse tipo de animal. Tá? Mas hoje é uma tecnologia dominada, que está no mercado, que ela está sendo produzida, que ela está sendo trabalhada, já existem os animais, só que não está sendo comercializada. Já foram desafiados? Já foram desafiados, já foi comprovado que eles são resistentes, que não tem problema nenhum a todas as diferentes variantes, os tipos de vírus que tem. Só que existe esse passo que tem que ser dado de regulatório, perfeitamente. Ou seja, esse passo regulatório que ele precisa ser aprovado pelo FDA e pelo USDA, tá? A nível dos Estados Unidos, como tem em todos os outros países. Tá? Ultimamente, ou seja, com isso até do Covid, até algumas portas se abriram, porque mostra que a genética pode facilitar algumas coisas em termos de descobertas. Tá? Sim, vai fazer pensar diferente, perfeitamente, as pessoas abrirem um pouco mais a mente nesse sentido. Tá? Muito bom, Piva. Muito obrigado por mais uma vez aqui com a gente. E Chimarrão Informação fica por aqui e até uma próxima.